sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre nódulos de tireoide. Antes de começarmos, me acompanhem lá no Instagram, @Giordani. Os nódulos de tireoide são muito comuns na população em geral. Nós temos uma alta prevalência de nódulos na população, ou seja, boa parte das pessoas possuem nódulos de tireoide. Nós temos uma maior incidência de nódulos nas mulheres, ou seja, os nódulos são mais frequentes nas mulheres. E para você ter uma ideia, 4 a 7% das mulheres e 1% dos homens possuem nódulos de tireoide palpáveis. Boa parte dos nódulos, a maioria dos nódulos, não são visíveis e não são palpáveis. Os nódulos de tireoide estão presentes em 5 a 50% das mulheres. E estudos com ultrassonografia mostram que até os 68% das pessoas possuem nódulos de tireoide. Então eu trouxe esses dados para você ver que nódulos de tireoide é muito comum. Boa parte das pessoas possuem nódulos de tireoide. E a grande maioria desses nódulos são benignos. Apenas 5% dos nódulos de tireoide são malignos. Então muitas das vezes a pessoa fica muito preocupada porque tem um nódulo de tireoide, mas 95% dos nódulos são benignos. Nós temos alguns fatores que aumentam o risco de malignidade nesses nódulos. Os principais fatores são os seguintes: sexo masculino, idade menor que 20 anos e maior que 70 anos, exposição à radiação, radioterapia no pescoço, ou seja, aquele indivíduo que teve, por exemplo, um linfoma, fez radioterapia no pescoço, ele tem um risco maior de ter câncer de tireoide. Outro fator de risco: câncer de tireoide tratado com tireoidectomia parcial, ou seja, o indivíduo teve um câncer do lado direito, um nódulo maligno do lado direito, retirou o lobo direito da tireoide, ele tem um risco maior de ter um câncer na parte da tireoide que não foi retirada. Outros fatores: parente de primeiro grau com câncer de tireoide, nódulo com rápido crescimento e sintomático, ou seja, que causa sintomas compressivos no pescoço, a presença de um nódulo endurecido e aderido aos planos profundos, associado à presença de linfadenopatia cervical, ou seja, presença de linfonodos suspeitos no pescoço. Diante de um paciente com nódulo, a gente não vai pensar inicialmente em fazer a punção. Tem um paciente com nódulo, o próximo passo sempre é fazer a dosagem do TSH. Então, antes de se pensar em fazer a punção da tireoide, nós vamos fazer a dosagem do TSH. Se você tem um indivíduo com nódulo de tireoide e TSH normal ou alto, o próximo passo é avaliar as características do nódulo para avaliar se esse nódulo precisa ou não ser puncionado. Então, isso é muito importante, eu vou repetir. Nódulo de tireoide, doseio TSH, TSH normal ou alto, eu vou avaliar a necessidade da punção. Agora, se o indivíduo tem um nódulo e tem um TSH diminuído, um TSH suprimido, eu vou ter que fazer primeiro a cintilografia antes de fazer a punção. O que acontece? Quando eu tenho um TSH suprimido, isso indica que a minha tireoide está produzindo muito hormônio. Se a minha tireoide está produzindo muito hormônio, eu preciso saber se essa produção excessiva é do nódulo ou da glândula. E a cintilografia vai me dizer isso. Se eu fiz a cintilografia e evidenciei um nódulo quente, ou seja, um nódulo hipercapitante, isso mostra que aquele nódulo é produtor de hormônio. E aí eu vou indicar, então, o tratamento cirúrgico ou o tratamento com iodo radioativo. A gente não punciona nódulo quente. Agora, se eu fiz a cintilografia e encontrei um nódulo frio, aí eu vou avaliar as características do nódulo para avaliar a necessidade da punção. Ok? Então, fiz a ultrassonografia, encontrei o nódulo, dosei o TSH, TSH suprimido, eu faço a cintilografia. Cintilografia mostrou um nódulo hipercapitante, um nódulo quente, cirurgia ou iodo radioativo. A cintilografia mostrou um nódulo frio, ou seja, o nódulo não é capitante, eu vou avaliar a necessidade da realização da punção. E aqui, então, eu tenho a imagem de um bócio nodular tóxico. Era um paciente com nódulo de tireoide, TSH suprimido, e eu fiz a cintilografia. Olha só o formato da tireoide, e eu tive basicamente a captação nessa região, delimitando um nódulo. Então aqui eu tenho um bócio nodular tóxico,
O TSH está suprimido, pois esse nódulo está produzindo muito hormônio e esse excesso de hormônio está fazendo feedback negativo na minha hipófise. E aqui um outro exemplo, vocês podem ver, ó, a tireoide seria isso aqui. Então eu tenho uma região que está totalmente apagada. Eu tive captação apenas na região do nódulo. Então aqui eu também tenho um bócio nodular tóxico, um nódulo produtor de hormônio. E esse paciente deve ser tratado com cirurgia ou com iodoterapia, com iodo radioativo. Vamos então resolver essa questão aqui do ano de 2020. Mulher, 32 anos, apresenta nódulo tireoidiano palpável com aproximadamente 2 centímetros. A conduta inicial é, se eu tenho um paciente com nódulo, a próxima conduta é solicitar TSH e T4 livre. Eu não vou pensar inicialmente em fazer a punção. Faço o TSH, depois eu vou pensar na punção da tireoide, por isso, a alternativa correta, a alternativa A, o próximo passo, quando eu tenho um paciente com nódulo de tireoide, é solicitar a dosagem do TSH e do T4 livre, principalmente do TSH. Isso aqui é uma outra questão do ano de 2020. Leia o caso clínico a seguir. Paciente do sexo feminino, de 44 anos, com nódulo tireoidiano palpável durante consulta de rotina com ginecologista. Foi solicitada uma ultrassonografia da região cervical que evidenciou a presença de um nódulo sólido, hipoecóico, bem circunscrito, de 2,3 centímetros. O exame da cintilografia está indicado em qual situação? Então, eu fiz e evidenciei o nódulo, fiz o TSH. Quando é que eu vou pedir a cintilografia? Quando eu tenho um TSH suprimido. E por isso, a alternativa correta, a alternativa D, eu vou solicitar a cintilografia quando eu tenho um TSH diminuído, um TSH suprimido. E aqui uma outra questão, agora do ano de 2021. Mulher de 38 anos apresenta nódulo no lobo esquerdo da tireoide há 3 meses. Exames laboratoriais, ó, TSH suprimido, TSH muito baixo e um T4 livre normal. O exame ultrassonográfico mostrou nódulo único de 1,8 centímetros de diâmetro, regular, isoecogênico, com fluxo central e periférico. A conduta é, se eu tenho um indivíduo com nódulo e TSH suprimido, o próximo passo é cintilografia da tireoide, a alternativa B correta. Acho que isso aí ficou bem claro, né? Então vamos lá. Como é que a gente avalia, e quais são os exames que a gente tem que solicitar quando a gente tem um nódulo, seja visível, seja um nódulo palpável, né, ao exame físico? Então, não existe indicação para solicitação de tireoglobulina e calcitocina na avaliação inicial, e a tireoglobulina ela vai ser utilizada para o segmento daqueles pacientes com câncer de tireoide que foram submetidos à tireoidectomia total. Então, na avaliação inicial de um nódulo de tireoide, nós não vamos pedir tireoglobulina e calcitonina, são exames específicos para alguns casos. E a ultrassonografia é essencial. Muitas das vezes a gente recebe o paciente que fez uma tomografia de tórax, de pescoço e evidenciou um nódulo de tireoide. Mesmo tendo feito a tomografia, o exame mais importante para a gente avaliar um nódulo de tireoide é a ultrassonografia. Diante de um nódulo, nós vamos solicitar a ultrassonografia. Esse exame tem uma sensibilidade de 95% para a detecção do nódulo. Ele avalia o tamanho, a composição e todas as características do nódulo. Também tem a capacidade de avaliar os linfonodos, se presentes, então avalia se esse linfonodo é suspeito ou não, e também é utilizado durante a punção. Atualmente a gente faz a punção da tireoide guiada por ultrassom. Fica o radiologista na ultrassonografia e o médico que vai puncionar, ele visualiza no visor e vai diretamente no nódulo e colhe o material. Nós temos alguns achados ultrassonográficos que indicam benignidade e alguns achados que indicam que o nódulo é maligno. Então, as características que indicam que o nódulo é benigno. Então, contorno regular e bem definido. O nódulo iso ou hiperecogênico é um nódulo menos suspeito que o nódulo hipoecogênico. Um aspecto misto ou cístico, ou seja, um nódulo com conteúdo líquido, isso é um sinal de que o nódulo é benigno. Um halo hipoecogênico, se tiver completo, isso é sinal de que o nódulo é benigno. Calcificação grosseira ou ausente, indica que o nódulo é benigno.
Vascularização periférica maior que central também indica que o nódulo é benigno e o tamanho menor que 1 centímetro. Agora, os achados ultrassonográficos que indicam malignidade. Se o nódulo tem esses achados, não quer dizer que ele é maligno, mas ele se torna mais suspeito. Então, nódulo com margens irregulares, um nódulo mal definido, o nódulo hipoecogênico, lembrar que nem todo nódulo hipoecogênico é maligno. Mas se eu pegar um nódulo isoecogênico, hiperecogênico e hipoecogênico, o hipoecogênico é mais suspeito do que os outros dois. O nódulo sólido é mais suspeito do que o cístico e o misto. O halo hipoecogênico ausente ou incompleto. A presença de microcalcificação, isso você não pode esquecer. A presença de microcalcificação é o fator que está associado ao maior risco de malignidade. Se você tem um nódulo com microcalcificação, fique de orelha em pé. Uma outra característica que indica, né, que o nódulo é de maior risco é a circulação central maior que periférico e nódulos maiores que 1 centímetro. Eles têm um risco maior de ser maligno quando comparados com nódulos menores que 1 centímetro. Então, como eu já comentei, isso você não pode esquecer, é muito importante. A microcalcificação é o principal preditor ultrassonográfico de malignidade. Vamos então avaliar essa questão. O ultrassom da glândula tireoide pode evidenciar sinais sugestivos de malignidade. Dentre as opções abaixo, qual que evidencia achados com maior risco de malignidade? O espongiforme é um nódulo heterogêneo que não é tão suspeito. Nódulo hipoecóico, lembrar que o nódulo hipoecogênico ele é mais suspeito que o iso e que o hiperecogênico. Presença de microcalcificação, lembrar que é a principal característica que indica que o nódulo é maligno. E ele é mais alto do que largo? Não temos dúvida, essa é a alternativa correta. O nódulo hipoecogênico com microcalcificação mais alto do que larga é um nódulo com alta suspeitabilidade para malignidade. Quer dizer que ele é maligno? Não, mas é um nódulo suspeito. Alternativa C, hipoecóico, sólido mais largo que alto. O nódulo mais alto do que largo é mais suspeito do que o mais largo que alto. E nódulo parcialmente cístico com álida, sólida e cêntrica? Não. Nódulo, quando ele é puramente cístico, é um nódulo benigno, e quando ele é misto, ele também tem uma maior possibilidade de ser um nódulo benigno, e por isso a alternativa correta é a alternativa B. O nódulo hipoecóico com microcalcificação mais alto que largo é um nódulo suspeito para malignidade. Qual característica ultrassonográfica de um nódulo tireoidiano sugere malignidade? Aspecto cístico? Não. Nódulo cístico é sempre benigno, ele tem conteúdo líquido. Microcalcificação, sim. Então, lembrar, hiperecogenicidade, o nódulo mais suspeito é o nódulo hipoecogênico. Margens regulares, também não. Nódulo suspeito é um nódulo com margens irregulares. Álido hipóico completo, lembrar que a gente viu que o halo hipoecóico incompleto ou ausente é mais suspeito do que aquele nódulo que tem um halo completo. Então, não há dúvida, fator que se associa a um risco maior de malignidade, a presença de microcalcificação. No nódulo, nós também podemos avaliar a vascularização. E dependendo da vascularização, como eu já comentei, por exemplo, um nódulo com uma vascularização central maior que periférica é um nódulo mais suspeito do que aquele que tem uma vascularização periférica maior que central. Então, nós temos a classificação de chamas, que avalia a vascularização dos nódulos. Nós temos chamas 1, quando o nódulo não é vascularizado. Chamas 2, quando a vascularização é puramente periférica. Chamas 3, quando a vascularização periférica é maior ou igual à central. Chamas 4, quando a vascularização periférica é menor ou igual à central, ou seja, a vascularização central é maior que a periférica. E a chama 5, quando temos vascularização puramente central. Então, só de ver esses dados, nós podemos concluir que, quando temos chamas 1, 2 ou 3, temos um nódulo pouco suspeito. Ele tem baixo risco de ser maligno. E quando temos um nódulo com chamas 4 ou 5, esse é um nódulo mais suspeito. Por quê? Nós temos uma vascularização central maior que periférica,
ou uma vascularização puramente central, ok? Então, classificação de chamas, 1, 2, 3, nódulo menos suspeito. Classificação 4 e 5 é um nódulo mais suspeito de ser maligno. Mulher, 32 anos, apresenta ultrassonografia de tireoide com nódulo no terço médio do lobo direito, com diâmetro de 1,5 centímetros, hipoecogênico, bem delimitado, com macrocalcificação, então não é uma característica suspeita, fluxo periférico e presença de halo periférico completo, ou seja, é um nódulo com todas as características benignas, não é um nódulo suspeito. Qual das características descritas acima indica maior risco de malignidade? É a hipoecogenicidade? Sim. Então, o nódulo hiperecogênico ou isoecogênico é um nódulo menos suspeito do que o hipoecogênico. Diâmetro maior que 1 centímetro, macrocalcificação não, fluxo periférico também não, o fluxo central seria maior suspeito, e o halo periférico completo também torna o nódulo com menor potencial de ser maligno. Então, dentre as características que a gente observou, o fato do nódulo ser hipoecogênico, esse seria talvez um fator de risco. Os outros fatores não indicam que o nódulo seja maligno. Então, nódulo hipoecogênico ele é mais suspeito do que o nódulo isoecogênico e hiperecogênico, mas isso não quer dizer que ele obrigatoriamente seja maligno. E se você tem, então, um paciente com nódulo de tireoide, fez o TSH normal, alto, você avaliou as características do nódulo, você então tem que agora decidir se vai ou não fazer a punção da tireoide, a punção do nódulo. A punção aspirativa por agulha fina é o método mais preciso e o procedimento de escolha para diferenciar nódulos benignos de nódulos malignos. E para isso, atualmente, para indicar a realização da punção, nós utilizamos um sistema de classificação chamado THADS. Ele foi elaborado pelo American College of Radiology e que criou uma padronização. Então, a gente vai classificar esse nódulo em THADS 1, 2, 3, 4 ou 5. E dependendo do THADS, a gente vai indicar a punção. Então, o que a gente vai avaliar para poder classificar esse nódulo? Nós vamos avaliar a composição, se é um nódulo cístico ou quase completamente cístico. E aí ele vai receber 0 pontos, 1 ponto ou 2 pontos. Vamos avaliar se é um nódulo anecoico, que seria o nódulo cístico, se ele é hiperecóico ou isoecóico, se é hipoecóico ou se é acentuadamente hipoecóico. Se ele for anecoico, ou seja, não é um nódulo suspeito, é um nódulo benigno, é um nódulo cístico, 0 pontos. Se é hiper ou isoecóico, ou seja, menos suspeito, 1 ponto, hipoecóico, 2 pontos e acentuadamente hipoecóico, 3 pontos. A forma, se for mais largo que alto, 0 pontos, mais alto que largo, 3 pontos. Se as margens são regulares, 0 pontos, bem definidas, margens bem definidas, 0 pontos, lobulada ou irregular, 2 pontos, extensão extratireoide, 3 pontos. E focos ecogênicos, nenhum ou cauda de cometa, 0 pontos, presença de macrocalcificação, ou seja, não é um sinal de suspeição, 1 ponto, calcificação periférica, 2 pontos, e se tem microcalcificação, 3 pontos. Se o indivíduo tem 0 pontos, ele tem um nódulo THADS 1. Se tem 2 pontos, THADS 2, 3 pontos, THADS 3, THADS 4 é quando tem 4 a 6 pontos, e THADS 5, que é o nódulo mais suspeito de todos, ele tem 7 pontos. Quando o indivíduo tem um nódulo THADS 1, ele é benigno, nós não vamos indicar a punção. Quando ele tem um THADS 2, é um nódulo não suspeito e também não se indica a realização da punção. Ok? Então, tem o nódulo, vamos avaliar as características, vamos classificá-lo em THADS 1, 2, 3, 4 ou 5. THADS 1 e 2 são nódulos benignos, a gente só acompanha, não há necessidade de se fazer a punção. THADS 3 é um nódulo pouco suspeito. Ele é levemente suspeito. Então, quando é que a gente vai puncionar? Quando ele é maior ou igual a 2,5 centímetros. THADS 4 é um nódulo um pouco mais suspeito. Quando é que a gente vai puncionar?
quando ele é maior ou igual a 1,5 centímetros. E o TIRADS 5, que é o nódulo mais suspeito, altamente suspeito, nós vamos fazer a punção quando ele é maior ou igual a 1 centímetro. Então, vocês podem observar que não há indicação atualmente de se fazer punção em nódulos menores que 1 centímetro. Na prática, isso é um pouco complexo. Muitas das vezes, você pega um paciente, ele tem lá um nódulo TIRADS 5, altamente suspeito, menor que 1 centímetro. Na literatura, não se recomenda fazer punção. A gente sabe que o nódulo menor que 1 centímetro, mesmo que ele seja maligno, se ele não for operado, isso não muda em nada o prognóstico do paciente. Mas isso o paciente ele fica preocupado, né? Ele muitas das vezes fala, não, mas é um nódulo altamente suspeito. Então eu já tive na prática alguns pacientes em que a gente fez a punção e veio um nódulo maligno. Então muitas das vezes o radiologista ele não faz a punção quando a gente tem nódulos menores que 1 centímetro e a literatura atual não se recomenda fazer punção desses nódulos. Ok? Então só para lembrar, TIRADS 1 e 2 não funciona. TIRADS 3, a gente funciona quando ele é maior ou igual a 2,5 centímetros. TIRADS 4, quando ele é maior ou igual a 1,5 centímetros. E TIRADS 5, que é o nódulo mais suspeito, a gente funciona quando ele é maior ou igual a 1 centímetro. Temos aqui paciente de 25 anos, sexo feminino, balconista, notou o surgimento de um caroço em seu pescoço. 4 centímetros à esquerda da linha média e 5 centímetros cranialmente à clavícula esquerda. Compareceu ao médico que observou tratar-se de nódulo de tireoide. Em relação a essa condição, assinale a alternativa errada. A dosagem do TSH ajudará a definir como será feito o prosseguimento da propedêutica? Sim. Tem um nódulo, próximo passo, solicitar o TSH, alternativa A correta. B. A punção por agulha fina está bem indicada em todos os casos semelhados a esse? Não, e nem todos os pacientes com nódulo de tireoide precisam fazer a punção. E por isso a alternativa B está incorreta, essa deve ser a escolhida. C. A ressonância não é superior à ultrassonografia para determinar a suspeição de malignidade? Correta. Pensou em nódulo de tireoide? Lembre-se da ultrassonografia, é o melhor exame para a gente avaliar as características do nódulo. Nódulos quentes, a cintilografia podem ser tratados com iodo radioativo ou cirurgia? Alternativa correta. Se eu tenho um nódulo, fiz o TSH, está suprimido, faça a cintilografia mostrou o nódulo hipercaptante, cirurgia ou iodo radioativo. Alternativa incorreta, alternativa B. E como é que a gente vai fazer o acompanhamento desses nódulos? Se nós temos nódulos moderadamente suspeitos, nós vamos acompanhar com ultrassonografia a cada 6 a 12 meses. E quando temos aqueles nódulos com baixa suspeição, nós podemos fazer o acompanhamento a cada 12 a 24 meses. Vamos fazer o acompanhamento com ultrassonografia de tireoide. Temos aqui uma paciente de 29 anos, obesa, que vai ao endocrinologista que solicita uma ultrassonografia de tireoide, que apresenta um nódulo isoecóico, então não é um nódulo suspeito, menor que 1 centímetro, no polo superior do lódulo direito da glândula, sem microcalcificação, regular, ou seja, margens regulares e com apenas circulação periférica, ou seja, é um nódulo que não tem nenhuma característica suspeita e, além disso, ele é menor que 1 centímetro, ou seja, um nódulo de baixa suspeição. A questão quer saber o seguinte, a conduta adequada nesse caso é puncionar o nódulo? Não. Indicar cirurgia? Também não. Repetir ultrassonografia à procura de novos nódulos? Não, o paciente já fez a ultrassonografia e viu que só tinha um nódulo. Acompanhar clinicamente e realizar nova ultrassonografia em 6 meses? Realizar nova ultrassonografia para a punção desse nódulo? Esse nódulo não tem indicação de punção. Então é um nódulo pouco suspeito, menor que 1 centímetro. Então a gente vai acompanhar com ultrassonografia e por isso a alternativa correta, alternativa D. E quando a gente realiza a punção, então eu tenho um nódulo, fiz TSH, avaliei a necessidade da punção, fiz a punção. E aí eu vou receber o resultado da punção. Eu vou receber o resultado da punção com a classificação de Bethesda. Nós temos Bethesda 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bethesda 1 é uma amostra insatisfatória. Ou seja, o médico fez a punção, mas o material que ele colheu não foi suficiente para fazer a análise. Qual é o risco desse nódulo
com punção com Bethesda insatisfatório, Bethesda 1, qual é o risco desse nódulo ser maligno? O risco é de 5 a 10%. Bethesda 2 é um nódulo benigno. O risco dele ser maligno é de apenas 0 a 3%. O nódulo com Bethesda 3 seria um nódulo com atipia de significado indeterminado ou lesão folicular de significado indeterminado, ou seja, a análise do material não foi adequado para a gente, quer dizer, ele não conseguiu definir se o nódulo é benigno ou maligno, ficou na dúvida. Então, o risco desse nódulo, classificação de Bethesda 3 de ser maligno é de 10 a 30%. Do 4 para baixo já são nódulos suspeitos ou nódulos malignos. Então, Bethesda 4 seria um nódulo neoplasia folicular ou suspeita de neoplasia folicular. A chance desse nódulo ser maligno é de 25 a 40%. Bethesda 5 é suspeito de malignidade. A chance dele ser maligno é de 50 a 75%. E o nódulo Bethesda 6 é um nódulo maligno com chance de realmente ser maligno em 97 a 99% das vezes. Então, para não esquecer, identifiquei o nódulo, fiz o TSH, avaliei a necessidade da punção, fiz a punção. Eu recebo o resultado citológico com a classificação de Bethesda. Aquele nódulo Bethesda 1, material insatisfatório, eu vou repetir a punção em 4 a 6 semanas. Bethesda 2 é um nódulo benigno, ou seja, se o nódulo é Bethesda 2, ele é benigno, e eu tenho um risco baixo intermediário, eu vou acompanhar esse nódulo com ultrassonografia a cada 12 a 24 semanas. Fiz a punção, nódulo 2, Bethesda 2, nódulo benigno, eu vou acompanhar esse indivíduo e vou repetir a punção, vou repetir a ultrassonografia em 12 a 24 semanas. Quando é que a gente vai repetir a punção nesses casos? Quando temos um crescimento maior que 20% do nódulo em 2 dimensões, ou um aumento de mais de 50% no volume, ou aparecimento de uma característica suspeita. Se eu tenho um nódulo Bethesda 2, um nódulo benigno, eu acompanho, faço ultrassonografia 12 a 24 semanas após a primeira punção. E vou repetir a punção se esse nódulo crescer ou se aparecer alguma outra característica suspeita. Quando eu tenho um Bethesda 2 e o nódulo é maior que 4 centímetros, eu posso considerar a cirurgia, principalmente pelo tamanho do nódulo e pela possibilidade de crescimento desse nódulo. Mas mesmo assim, se eu tenho Bethesda 2 e um nódulo grande, teoricamente eu posso acompanhar. Mas quando ele é maior que 4 centímetros, eu posso considerar a cirurgia muito mais pelo tamanho, pois é um nódulo benigno. E também vou considerar a cirurgia em nódulos Bethesda 2, nódulos benignos, quando o nódulo é muito grande e causa sintomas no paciente, causa sintomas compressivos, como, por exemplo, dificuldade para respirar, dificuldade para engolir. Quando temos o Bethesda 3, que seria um nódulo com lesão folicular ou atipia folicular de significado indeterminado, eu posso repetir a punção em 6 a 12 semanas. Se essa nova punção mostrar o mesmo resultado, eu posso acompanhar. E eu posso também considerar a cirurgia, nesses casos, quando tenho fator de risco para malignidade ou tenho características malignas na ultrassonografia. Então, Bethesda 3, eu vou repetir a punção. Repetir a punção, veio o mesmo resultado, eu posso acompanhar e vou considerar uma cirurgia quando esse nódulo é suspeito. E também, nesses casos, nós também podemos fazer análise de testes moleculares para identificação de mutações. Mutações BRAF, RAS e RET-PTC. E dependendo do resultado dessas mutações, eu posso também indicar o tratamento cirúrgico. No Bethesda 4, que seria neoplasia folicular ou citologia suspeita de neoplasia folicular, eu vou indicar a cirurgia ou vou fazer o perfil de expressão gênica, se as características não forem desfavoráveis. Então, no Bethesda 4, geralmente a gente já indica o tratamento cirúrgico. E nesses casos, no Bethesda 4, quando é que eu vou considerar a tireoidectomia parcial, ou seja, retirar apenas uma parte da tireoide? Quando eu tenho um nódulo único, menor que 4 centímetros, sem fatores de risco, sem história familiar ou sem características de malignidade. Então, se o nódulo
tem essas características, eu posso fazer a tireoidectomia parcial. E a tireoidectomia total, no Bethesda 4, está indicada quando eu tenho nódulos maiores que 4 centímetros, presença de nódulos bilaterais, características ultrassonográficas suspeitas, ou seja, um nódulo suspeito, história familiar de câncer de tireoide e exposição à radioterapia ou radiação prévia. Nesses casos, então, quando eu tenho Bethesda 4, eu vou indicar a tireoidectomia total, vou retirar toda a tireoide. Bethesda 5, que seriam os nódulos suspeitos de malignidade, vai receber tratamento cirúrgico. E o Bethesda 6, que é um nódulo maligno, também vai ser submetido à cirurgia. E para finalizar, vamos resolver essa questão. Temos aqui uma paciente de 26 anos, com história de aparecimento de nódulo em região cervical, foi avaliada pelo endocrinologista que palpou um nódulo em lobo esquerdo da tireoide. O nódulo é indolor, é móvel com a deglutição, ou seja, não é aderido aos planos profundos, e esse médico solicitou alguns exames. Os exames mostraram um TSH alto. Então, se eu tenho um nódulo e tenho um TSH alto, o próximo passo é avaliar se há ou não a necessidade da punção. Ultrassonografia mostrou um nódulo hipoecóico de 1,8 centímetros com microcalcificação. Então, o nódulo hipoecóico, lembrar que o hipoecóico é mais suspeito que o iso e que o hiperecóico, e tem microcalcificação. Então, já é um nódulo suspeito. E a cintilografia mostrou o nódulo não funcionante. Nesse caso, nem haveria necessidade de fazer a cintilografia. Qual o próximo passo na investigação desse nódulo? Observe que a gente não tem todas as características para avaliar qual seria o TIRADS desse paciente. Mas olha só, é um nódulo, então, que tem microcalcificação, ele recebe 3 pontos, e é um nódulo hipoecóico, ele recebe 2 pontos. Então, já avaliamos aqui 2 características e ele já tem 5 pontos. Quando a gente vai para a classificação de TIRADS, se eu tenho de 4 a 6 pontos, eu tenho um TIRADS 4. Quando é que a gente punciona o TIRADS 4? Quando ele é maior ou igual a 1,5 centímetros. E na questão eu tenho um nódulo de 1,8 centímetros e por isso esse nódulo tem que ser puncionado. Vou repetir a informação, pois é importante. Quando temos um nódulo TIRADS 1, nós não puncionamos. TIRADS 2, não puncionamos. TIRADS 3, vamos puncionar quando ele é maior ou igual a 2,5 centímetros. TIRADS 4, vamos puncionar quando ele é maior ou igual a 1,5 centímetros. E TIRADS 5, vamos puncionar quando ele é maior ou igual a 1 centímetro. Na questão, temos uma mulher com um nódulo de 1,8 centímetros. Com os dados disponíveis, nós vimos que ela tem já 5 pontos. Ela tem pelo menos o nódulo TIRADS 4. E por isso, o próximo passo na investigação é realizar a punção aspirativa do nódulo. Era isso então que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a audiência. Fiquem com Deus e até mais.